Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós trataremos do capítulo 18, os chamados, poucos escolhidos. E falaremos especificamente dos itens de 3 a 5, intitulado A Porta Estreita. A famosa porta estreita, que ouvimos frequentemente o convite para adentrarmos a ela, né? E no item 3 já, logo no início, Kardec ele seleciona o trecho do Evangelho, né, palavras de Jesus aqui, escrito por Mateus, aqui no capítulo 7, que nos fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Jesus aqui, conhecedor, né, da nossa essência, nossa pequenez ainda, ele nos adverte, né, que por que muitos de nós escolhemos a porta larga, né? E em Lucas, né, tem um pedacinho aqui que o Kardec nos apresenta, né? Também palavras de Jesus: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 23. E no item 5, logo no inicinho dele, Kardec já nos diz que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Então aqui ele nos diz já, né, o porquê que a gente tem tanta dificuldade em optar pela porta estreita, né? Que ela exige de nós algo mais. E complementando ainda no item 5, né, que vai ao encontro do título aqui, desse capítulo, que é o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, nesses itens especificamente, intitulado A Porta Estreita, né, a gente recebe aqui, muito claramente, o convite de Jesus, né, que ele nos orienta a fazer o quê? Né, a fazer o esforço necessário para que a gente possa entrar pela porta estreita. E nós vamos entender um pouquinho do que se trata essas duas portas, né, e as nossas escolhas. Ele explica que a porta que leva à ilusão e à perda de nós mesmos é larga, e o caminho que conduz a ela é bem espaçoso, facilitando a entrada de muita gente. Por isso que ele nos diz que muitos optam pela porta larga, né? Continuando a questão do convite para a porta estreita, né? Ele nos diz que, por outro lado, a porta que nos leva à vida verdadeira é pequena e o caminho é apertado. Encontrar essa rota exige atenção e um desejo sincero de mudanças, pois ela não se parece com as facilidades imediatas que o mundo costuma oferecer. Então, aqui nesse convite, a gente começa a entender um pouquinho que, para que a gente possa adentrar a porta estreita, né, convidado ali por Jesus, é necessário algo mais. É necessário uma ação, né, e várias ações, né, que dependem de nós. Diferente da outra, que é mais simples, né, que é quando a gente se deixa levar pelas facilidades. Vamos conversar mais. Voltando ao Evangelho, ainda no item 5, Kardec nos diz que: e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora,
começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afasta-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Inicialmente, assim, se tratando ali de uma oportunidade nos dada, é estranho, quando a gente tem essa oportunidade negada, Fica parecendo que a gente está condenado aqui eternamente. Mas a gente vai entender que não é bem assim. Essa lição, ela nos mostra que a evolução espiritual e a conquista da nossa paz interior, ela não acontece por privilégio. Ela não é algo que é concedida às pessoas aleatoriamente. É preciso um empenho real da nossa parte para atravessar essa entrada que exige mais de nós. Muitas pessoas tentarão passar por elas em momentos de desespero, mas não conseguirão se não tiverem construído essa capacidade no dia a dia. E aí que nós vamos começar a entender um pouquinho que capacidades são essas. Não é algo simplesmente concedido ou não. Porque para que a gente possa atravessar por algo mais difícil, mais árduo, exige de nós alguns pré-requisitos. E são esses pré-requisitos que nós somos convidados o tempo todo pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina dos Espíritos, para que a gente possa se preparar para eles. A transformação de nossas atitudes, ela exige treino, paciência e decisões diárias no bem. Então não é algo de uma hora para outra. Não é algo que a hora que bater o desespero a gente vai ter conseguido, conquistado, É algo que é a longos, exaustivos esforços. Muitas vezes acreditamos que basta conhecer a teoria das lições divinas ou frequentar um ambiente religioso para estarmos seguros. Muitos de nós temos essa ilusão ainda. O fato de, não, mas eu já conheço o Evangelho de Jesus. Eu escuto isso desde pequenininho, Ou basta que frequentemos algum templo religioso, participamos de alguma religião, e isso já nos garante essa passagem por essa porta. E na doutrina espírita a gente sabe que não é assim. Nós sabemos que a responsabilidade é nossa. Então, na narrativa evangélica, algumas pessoas argumentam com Jesus que comeram e beberam perto dele e que ouviram seus ensinamentos na praça pública, dizendo: ouvi o que você falou, nós te escutamos, mas nós não praticamos, No entanto, a resposta que recebe é clara: de nada adianta a proximidade externa se continuamos alimentando a injustiça em nossas ações. Então, de nada adianta nós conhecermos o Evangelho, conhecermos as lições de Jesus ali, do Mestre, e todas as obras que vieram, todos os missionários que vieram complementar a obra de Jesus, tentar esmiuçar para nós, se a gente não coloca em prática, se a gente continua agindo nas mesmas formas de antes. O que realmente conta para o nosso futuro espiritual é o que fizemos na prática com aquilo que a gente recebe. É o que nós somos convidados todos os dias na realização da prática do bem, no esforço de dominar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E é esse esforço que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de passar por dificuldades, por terrenos difíceis. Que, como nós vamos aprofundar um pouquinho mais, essa porta estreita, ela não é estreita à toa. Ela exige muito de nós. Por que ele é estreito? Nós vamos falar um pouquinho. Porque a porta da evolução ela é considerada estreita porque ela obriga a nós, seres humanos, a realizar um trabalho firme sobre nós mesmos. Aí que começa o esforço. Não é algo que vem pronto para a gente. Não é algo que a gente basta crer para receber. É algo que a gente precisa desenvolver, exercitar.
E para passar por ela, precisamos vencer as nossas tendências ruins. Ela exige de nós o melhoramento e controlar aquilo que vira e mexe, nós deixamos nos dominar, que são nossos impulsos, que nos afastam do que é certo, né? Do amor, aquilo de que Deus espera de nós, né? Ainda sobre a questão do caminho, né? Por que esse caminho é estreito? Como essa autodisciplina ela dá trabalho e ela exige de nós maturidade, esse desenvolvimento em nós, a maioria preferimos as questões cômodas ali, que não nos cobram no dia a dia. Por isso que a gente, na maioria das vezes, optamos pela porta larga, porque ela é mais simples, não exige tanto de nós, conseguimos entorpecer ali a nossa consciência e passamos por ela frequentemente, né? E por isso que o texto ele nos reforça que muitos são chamados para a luz. O tempo todo nós recebemos convites de melhoria, convites de desenvolvimento da paciência, da resignação, nos mais diversos locais, não só nas casas religiosas, né? No dia a dia, no nosso cotidiano. Então, muitos somos chamados o tempo todo, mas poucos são os que se escolhem, né? Que fazem essa escolha através do próprio esforço. Então, no caso aqui do escolhido, não é escolhido por Deus, não é escolhido pelo Pai, né? Nós todos fomos escolhidos por Ele no momento da nossa criação, né? Ele nos escolheu. A questão da escolha do desenvolvimento, ela cabe a nós, a partir do momento que buscamos isso. Voltando ainda no Evangelho, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Por diversas vezes já estudamos esse tema aqui. Por que a gente tem tantas dificuldades ainda no nosso planeta, né? Por que ainda a gente tem essa aparência de que o mal vai dominar tudo? Porque ainda estamos no mundo de prova e expiação. E quando se achar transformada, a terra se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Porque quando isso acontecer, é sinal que a maioria de nós, né, estaremos exercitando essas virtudes, tanto faladas aqui nos capítulos anteriores. O fato de o caminho mais fácil ser o mais procurado reflete exatamente esse estágio que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. A Terra ela ainda funciona para nós como o quê? Aprendizado, né? A parte de reparação, hospital de almas, onde ainda as nossas imperfeições e o nosso egoísmo são visíveis o tempo todo. O tempo todo a gente vê nas pequenas coisas, na disputa por uma fila de um supermercado, né, naquela vontade nossa de chegar na frente do outro, de que as coisas saiam primeiro para nós, depois para o outro. Contudo, essa situação ela não vai durar para sempre, né? Aquela antiga promessa que a gente recebe, né, de um mundo de regeneração, de um mundo melhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos realizar a nossa transformação moral. Não adianta a gente falar algo sobrenatural, uma intervenção divina em que mude de uma hora para outra, se a gente não mudar de dentro para fora. Se o nosso mundo melhorar exatamente de uma vez agora, muitos de nós ficaremos deslocados nele. Às vezes a gente nem conseguirá permanecer nesse mundo, né? Porque ainda carregamos muitas mazelas. Por isso as palavras de Jesus sobre as dificuldades, elas devem ser entendidas de acordo com a época em que vivemos e não como uma condenação eterna. Aí que vem a doutrina espírita, trazer luz a muitas questões que Jesus, às vezes, deixou ali por oculta, deixou por parábolas, né? Que quando a gente vê aquela questão de que muitos não passarão por aquela porta, dá a impressão de que são condenados, que não terão oportunidades. Mas a doutrina espírita ela nos esclarece, nos traz a informação de que não se trata de uma condenação eterna, se trata de consequências dos nossos atos. Então, esses sofrimentos prolongados, as dificuldades que carregamos, tudo são reflexos das nossas ações, se não é dessa vida, de vidas anteriores.
Esse item da porta estreita, ele é bem recheado na doutrina, nas obras complementares, né? Aí eu trouxe alguns trechos, alguns comentários que tem em alguns livros, que no caso desse mesmo, quase o mesmo título, né? A Senda Estreita, capítulo 12 ali do livro Ceifa de Luz. E Emmanuel nos diz que nunca devemos buscar a facilidade humana como critério para resolver os problemas da nossa alma. O problema nosso é que nós vamos buscando, a gente acha que para que a gente esteja bem, que a gente esteja em paz, feliz, que a gente tenha as facilidades, que a gente tenha as realizações das nossas vontades, que nós temos uma tranquilidade. Mas não foi isso que Jesus nos prometeu. Não foi isso que a gente entende hoje, né, com um pouco mais de maturidade, que a vida espera de nós. As saídas mais fáceis e sem compromisso raramente constroem uma paz verdadeira ou um aprendizado sólido. Qualquer realização nobre e duradoura, ela exige dedicação, e qualquer vitória real sobre nós mesmos demanda luta contra os nossos velhos hábitos. Então, para que a gente consiga avançar, adentrar essa porta estreita, a gente precisa exercitar, trabalhar sobre as nossas dificuldades, mesmo nossas más inclinações, e sair do homem velho que carregamos, né, por diversas encarnações, repetindo as mesmas formas, as mesmas imperfeições, que muitos de nós ficamos meio que cíclico ali nas nossas dificuldades ali, e escolher e nos melhorarmos, né? E escolher sempre o menor esforço apenas adia o compromisso que mais precisamos enfrentar para crescer. E aí que nós entendemos, assim, e isso é um balde de água fria em muitos de nós, quando a doutrina espírita descortina para nós que a responsabilidade é nossa. Nós temos apoio, assistência, né, inspiração, companheirismo de diversos amigos dos dois lados da vida, mas apenas nós mesmos, com o nosso esforço, é que nós vamos conseguir avançar. Não vai ter ninguém para fazer para nós. E se a gente adia, buscando apenas as questões que nos dão um bem-estar passageiro, né, ilusório, a gente só está adiando algo que nós mesmos teremos que realizar. Então, quando a doutrina espírita nos traz isso, essa informação, acende aquele alerta para nós. Estamos aproveitando as oportunidades, estamos aproveitando a oportunidade do tempo, né? Porque o tempo, quando a gente chega no leito da nossa desencarne, do nosso retorno para a pátria espiritual, e deixamos passar ali tudo aquilo que deixamos de aproveitar, de realizar, no sentido importante para a nossa vida, bate realmente um desespero. Caminhar pela larga avenida dos prazeres passageiros pode parecer muito atraente no início, mas o resultado final costuma ser vazio. E a gente observa isso em todos aqueles que alcançaram as conquistas materiais, né? As conquistas de poder, a bonança. A hora que a pessoa alcança isso, ela não alcançou a felicidade. Muitos desses que tiveram essas conquistas materiais, às vezes eles carregam um vazio muito maior do que aqueles que não têm. Muitas pessoas que escolhem essa rota acabam presos no tédio, no desânimo crônico ou em excessos que destroem as suas melhores energias. Quantos desses que alcançaram as conquistas do mundo, que enveredaram por uma depressão, para vícios, drogas, né, álcool. Em situações mais graves, a busca por vantagens imediatas, sem qualquer respeito ao direito do próximo, arrasta o indivíduo para grandes erros e arrependimentos profundos. Quantos ouvimos falar, conhecemos, né, que atropelam os outros para conquistar aquilo que queiram, que buscam, né? Que desviam recursos públicos, que causam danos ao país inteiro, buscando aquelas vantagens imediatas, que a partir do momento em que a gente for chamado não terá valor nenhum aqui, nenhum para a pessoa.
caminho largo esconde armadilhas que cobram um preço alto da nossa consciência. Então, quando nos deixamos levar por essas facilidades, sem compromisso, atropelando as pessoas, a nossa consciência vai cobrar. E muitos de nós, quando nos deparamos com sofrimentos nas nossas vidas e tentamos buscar a razão para aquilo e não conseguimos, às vezes, nessa existência, porque diversas vezes nos deixamos arrastar, né, em vidas anteriores por essas vantagens, atropelando tudo e todos, e uma hora a conta chega, né? Ninguém recebe a oportunidade de nascer na terra apenas para se acomodar na preguiça ou ignorar as leis que regem a vida. A nossa passagem pelo mundo físico não é um período de férias espiritual, mas sim uma oportunidade de trabalho ativo e renovação. Muitos de nós vivemos buscando essas facilidades, né, para gozar as nossas férias, como se a gente estivesse aqui, né, buscando o descanso merecido. O lugar, a família e as circunstâncias em que fomos colocados representam a escola ideal para o nosso crescimento. Então, muitas vezes a gente acha que esse exercício, eles estão nas grandes coisas, mas pelo contrário, eles estão no nosso cotidiano. Cumprir o dever diário com amor e honestidade é a base para que nós possamos construir esse verdadeiro progresso nosso. Ali no dia a dia, com um familiar difícil, né, com aquela pessoa que nos tira do sério, aquela que testa a paciência. E se a gente, né, não está tendo a paciência porque falta exercício, né? Ainda no livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz que, ele define que a estrada estreita, de forma muito simples, ela significa manter a nossa fidelidade limpa e constante diante dos deveres com o bem. A nossa consciência ela esteja ali alinhada com o bem. E a nossa responsabilidade diária assumida diante das leis divinas. E para conseguir caminhar por ela, precisamos deixar para trás tudo aquilo que pesa na nossa mente e coração. Então não adianta a gente falar assim, não, a partir de agora eu vou seguir adiante, alinhado com o bem, se eu tenho o meu coração e a minha mente ainda carregado de maus sentimentos. Ele nos cita aqui a questão do egoísmo, do orgulho, das mágoas, né? Quantos de nós carregamos mágoas a vida inteira de alguém que nos prejudicou? Limpar essa bagagem escura é o que nos liberta para conseguirmos avançar. E a famosa disciplina, né, recomendada por Emmanuel sempre, sobre os nossos próprios desejos, é a única forma de garantir que a nossa paz garantir a nossa paz e a felicidade daqueles que estão ao nosso lado. Porque se a gente não está em paz, se a gente está em desequilíbrio, a gente consegue tumultuar não só a nossa vida, mas de todos aqueles que convivem com a gente também. E quando nos educamos e agimos com respeito, a gente cria dentro de nós o próprio céu. Se a gente está com a consciência tranquila, se a gente está com as nossas obrigações em dia, né? Não aquelas que a gente entorpece, mas realmente se a gente está tentando acertar, a gente encontra a verdadeira paz, independente de onde estejamos, né? Por essa razão, não devemos fugir do trabalho honesto e do suor da dedicação. Enquanto a porta larga representa as paixões descontroladas do nosso eu, a porta estreita ela reflete o amor infinito de Deus, agindo através das nossas atitudes. No livro Vinha de Luz, no capítulo 20, intitulado Porta Estreita, essa lição é importante para nós. Emmanuel reforçou ela em 3 ou 4 livros diferentes, né? Emmanuel nos traz uma revelação importante sobre o período que antecede o nosso nascimento. Quando nós estamos aqui na Terra, muitas vezes em dificuldades, a gente fica com aqueles pensamentos, né? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Né? Diversas vezes a gente tem esse pensamento. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que comigo? Né? Quantas vezes a gente fala, por que comigo? Quando estamos no plano espiritual, planejando a nossa volta à Terra, nós valorizamos imensamente a porta estreita.
quando estamos de lá com a consciência mais liberta, né, das amarras aqui da carne, como a gente valoriza a porta estreita. Já dissemos aqui diversas vezes, quando nós temos a oportunidade de planejar nossa encarnação, o que a gente pede para nós aqui. Se Deus permitisse, aí a gente ia ver que era revolta mesmo, porque a gente acha que dá conta, acha que a gente vai chegar aqui e conseguir realizar tudo aquilo que nós planejamos, mas sabemos que ainda não conseguimos dessa forma, né? Então, naquele momento ali de maior lucidez, a nossa alma reconhece que precisa das dificuldades para corrigir os erros do passado. A gente depara com eles, vê aonde a gente estava caindo, né, onde a gente está repetindo erros constantes ali há diversas encarnações e pede uma dificuldade para que a gente possa reparar aquilo. Pedimos os obstáculos e lutas como lições preciosas para enriquecer a nossa mente com sabedoria e entendimento. Planejamos tudo isso. Mas depois de receber o corpo físico como instrumento precioso para a nossa melhoria, nossa atitude frequentemente muda. Aí vem as lamentações. Ao invés de aproveitarmos as lutas planejadas, voltamos a procurar portas largas por onde caminham as multidões sem compromisso. Então, Emmanuel nos fala aqui que sabemos da importância desse exercício, das dificuldades da nossa vida, escolhemos com as nossas próprias mãos, mas quando a gente está aqui, voltamos a buscar a porta larga novamente. Passamos a fugir das dificuldades comuns da convivência e escolhemos sempre a lei do menor esforço, sempre buscando ali o caminho mais fácil, a vantagem, né? Com medo do sacrifício pessoal, começamos a exigir vantagens e privilégios, querendo que o mundo gire em torno das nossas vontades. Voltamos novamente a querer sermos o centro do universo. Quando preferimos que os outros nos sirvam, em vez de sermos úteis aos nossos semelhantes, paralisamos a nossa evolução. Ficamos presos a velhos hábitos negativos e passamos pela vida sem realizar nada de realmente útil ou significativo. Quando realmente esquecemos os nossos compromissos, buscamos apenas que os outros nos sirvam, né? Indo ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. E aí nos fala que esse desperdício de tempo e de recursos espirituais representa o desprezo pelos compromissos sérios que assumimos antes de nascer. Planejado por nós, acompanhado de perto. Esperamos ansiosamente pela oportunidade da reencarnação. Mas quando chegamos aqui, a busca cega pelo conforto material desliga a nossa mente das realidades eternas da alma, daquilo que realmente importa para nossas vidas, daquilo que somos convidados o tempo todo. E, infelizmente, muitas pessoas só acordam para a realidade espiritual quando a doença grave avisa que a morte do corpo está próxima. É a hora que vem a dor, que vem aquela dificuldade, que vem aquela sacudida, né, ainda oportuna, porque ainda estamos aqui encarnados. Né? E nesse momento de crise que as ilusões caem e o indivíduo percebe o valor do tempo que foi desperdiçado. A hora que a gente está ali passando por aquela doença, aquela dificuldade, né? A gente lembra que não valorizava quando a gente tinha saúde, quando a gente tinha o equilíbrio, quando a gente tinha o bem-estar, e quando estávamos com posse de tudo isso, corríamos atrás das ilusões. Surge então um desejo desesperado de voltar no tempo para aprender a ter paciência, humildade e fé verdadeira. Que a doença vai nos exigir isso, a dor vai nos exigir todos esses exercícios que fugimos enquanto a gente estava bem, estava com saúde. A alma percebe que se tivesse outra chance, se dedicaria inteiramente a fazer o bem e a construir a felicidade do próximo. Aquilo que ansiamos antes de reencarnar e que quando chegamos aqui esquecemos. Por isso, meus irmãos, o valor da doutrina espírita em que nos relembra isso ainda aqui encarnados, ainda com oportunidades de corrermos atrás ainda, dá tempo, né? Nem que seja no último instante, dá tempo. E quanto mais cedo a gente despertar para isso, relembrarmos esses compromissos assumidos,
buscar endireitar as nossas vidas, menos a gente vai se arrepender depois. Contudo, quando a morte chega, o ciclo daquela existência se fecha e não tem como mudar o passado. Não tem como mais a gente aproveitar naquele momento, né? Nós pedimos a porta estreita da aprovação e recebemos da misericórdia divina, mas recuamos na hora do trabalho justo. A gente pede, mas depois rejeita. Por termos escolhido o conforto ilusório das estradas fáceis, voltamos ao mundo espiritual na mesma condição de carência e ansiedade. E mais uma vez voltamos para a fila daqueles que precisam implorar uma nova oportunidade. Em diversas obras espíritas a gente ouve os relatos de quão é difícil reencarnar, de quão longa é essa fila, da dificuldade que a espiritualidade tem de juntar todas as peças fundamentais para aquela nossa encarnação. O trabalho que isso dá, o esforço que tem da espiritualidade, de todos os envolvidos. E quando a gente chega aqui, a gente não quer. No livro Abrigo, também por Emmanuel, encontramos uma visão muito consoladora. Devemos aceitar as dificuldades diárias como professoras cheias de amor. Se desejamos receber os verdadeiros tesouros da vida e evoluir, a gente precisa aprender com os nossos desafios. Todos eles nos ensinam alguma coisa. Tudo é oportunidade, até as piores coisas, as coisas mais difíceis, aquelas que a gente acha que não vai suportar, são oportunidades. Sem as limitações impostas pela porta estreita, nós nunca conseguiríamos medir a nossa real capacidade de trabalho, nem avaliar a força da nossa fé. Nas facilidades, no bem-estar, na tranquilidade, a gente não consegue saber o que nós já conseguimos exercer, alcançar. As lições que nascem do nosso próprio esforço e suor são as que mais gravam ensinamentos profundos na nossa alma. São essas, aquelas que nos doem, aquelas que a gente esforça, aquelas que têm realmente valor para nós. É muito comum ouvirmos conselhos nobres e simplesmente sorrirmos, né? Quantos de nós fomos aconselhados ali pelas nossas mães, pelos nossos pais, né? E quando a gente ouve aquilo, parece tão fora de contexto para o que a gente quer viver, o que a gente quer buscar no mundo, né? A gente simplesmente sorri, sem mudar de atitude, caminhando mais uma vez para as escolhas erradas. No entanto, basta uma pequena experiência de dor para que a nossa cautela e prudência sejam ativadas diante dos perigos da vida. A dorzinha necessária, aquela, né, mudança de rota. Como dizem, né, iremos pelo amor ou pela dor, né? A dor funciona como sinal de alerta para nossas ilusões. Ela nos obriga a parar, refletir e corrigir a rota antes que os danos à nossa evolução sejam ainda maiores, mais difíceis de reparar. Então, às vezes, aquela doença difícil, aquele incômodo, aquele desequilíbrio, são freios para que a gente não caia no despenhadeiro das nossas escolhas. Então, conhecendo tudo isso, é onde a gente começa, né, pelo incrível que pareça, a agradecer as dificuldades, agradecer as dores, porque elas estão nos protegendo das nossas escolhas. Continuando ainda no livro Abrigo, Emmanuel nos diz que ele detalha como a porta estreita se apresenta no dia a dia através de situações comuns. Como eu disse lá atrás, não é nas grandes coisas, né? Às vezes ela surge como uma doença que ensina a valorizar e a cuidar melhor da saúde do corpo e da mente. Em outros momentos, ela apresenta-se como a incompreensão ou a grosseria das pessoas ao nosso redor. Às vezes, o convite da porta estreita está até nas grosserias que recebemos, o que nos obriga a praticar tolerância e a trabalhar o nosso próprio orgulho. Porque se estamos ofendendo demais, é porque o nosso orgulho ainda está muito desenvolvido. Todas as situações difíceis guardam uma finalidade educativa oculta para nós. E a aprovação ela pode aparecer também através de isolamentos e da solidão, nos esforçando a buscar a ligação direta com Deus por meio da prece sincera. Da mesma forma como a perda das afeições queridas
ou o desencanto com os prazeres materiais serve para quebrar nossas ilusões. Aquele parente um familiar que foi embora, que se despediu da gente, que muitas vezes era nossa tábua de salvação, né? Que contávamos tanto com ele, e ele retorna. Até mesmo a visita da morte serve como um alerta profundo. Ela nos obriga a parar de focar apenas no que é passageiro e fixar os pensamentos na imortalidade da alma e ideais muito mais elevados. Então, Emmanuel nos fala que até a morte ela tem a importância de nos sacudir. Quantas vezes a gente vê uma tragédia, né, e aquilo mexe com a gente, às vezes uma tragédia ocasionada por uma imprudência no trânsito, por um rompante, né, do sentimento, e a gente fala, nossa, poderia ser lá em casa, poderia ser com o meu, estou vigilante com meus filhos, com seus atos, estou agindo de forma correta, estou sendo prudente nas rodovias, nas estradas da vida. Todos os dias devemos agradecer pelas contrariedades que nos tornam pessoas melhores e nos renovam intimamente. Jesus, o nosso maior modelo de evolução, nunca escolheu a avenida larga do menor esforço durante a sua passagem pela Terra. Jesus, como nosso modelo e guia, se observarmos tudo aquilo que ele nos trouxe de exemplo, não foi nada fácil. E nós estamos aqui na Terra buscando as facilidades, fugindo das dificuldades. Jesus, desde o seu nascimento humilde na manjedoura até o sacrifício final na cruz, ele caminhou entre sérios obstáculos. Ele transformou essas barreiras em degraus de ascensão e nos deixou o sacrifício por amor como caminho verdadeiro para a nossa libertação. Para cada dificuldade ele nos mostrou como sair dela, o que fazer. O livro Caminho, Verdade e Vida, lá no item 169, também intitulado A Porta Estreita, traz um alerta contundente para todos nós. Quem busca o Evangelho esperando facilidades humanas está cultivando uma ilusão voluntária. Todos nós que somos cristãos, né, que temos ali em Jesus nosso modelo e guia, e a gente busca simplesmente a facilidade da vida, a gente não entendeu a mensagem do Cristo. Ele nunca prometeu aos seus seguidores uma vida confortável, sem compromisso, sem obrigações. O que ele nos garantiu foi a necessidade de um esforço contínuo contra nossas próprias imperfeições, até que o bem saia vitorioso. Que a gente tente e esforce até que o bem vença. E o verdadeiro aprendizado espiritual exige envolvimento ativo nessas lutas e nos deveres nossos do dia a dia. Quem deseja seguir os ensinamentos cristãos não pode se comportar como uma flor de enfeite, palavras de Emmanuel, isoladas do mundo dentro de uma redoma protetora. Quem quer seguir os ensinamentos de Jesus não pode se isolar dentro de uma redoma. A nossa missão é sermos o sal da terra, atuando diretamente na sociedade para preservar os valores divinos onde quer que a gente esteja. É agindo na sociedade, é fazendo a diferença onde quer que estejamos, nos nossos lares, no nosso trabalho, né, sendo o sal da terra. Isso significa dar o exemplo de integridade, paciência e amor nos ambientes mais difíceis. Essa é a nossa provação. Esse é o nosso testemunho. É nos momentos mais difíceis, nos locais mais rudes, né, junto das pessoas, como diz Emmanuel, mais complexas, darmos o nosso exemplo de integridade, paciência e amor. E o conhecimento espiritual deve se transformar em força viva de transformação moral no cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas. E aí, nesse próprio capítulo aqui, a Porta Estreita, Emmanuel ele pinça, e eu vou ler rapidamente aqui para a gente, algumas promessas de Jesus que a gente esquece. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos,
Orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós o maior seja servo de todos, buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, e no mundo tereis tribulações. Essa foi uma das muitas advertências e promessas do Cristo. Não foi facilidades, não foi porta larga, não foi férias aqui no planeta Terra. Então, diante dessas orientações tão explícitas de Jesus, é impossível a gente enxergar que ele seja um facilitador dos caprichos. Por isso que temos que rever até mesmo as nossas preces, senão estamos pedindo só facilidades, fugindo dos compromissos assumidos, daquilo que nós pedimos para nós mesmos. Ninguém deve se aproximar da mensagem cristã sem a vontade real de se transformar uma pessoa melhor. Não tem como sermos cristãos se a gente não estiver buscando ser melhor a cada dia. Embora o Evangelho traga uma esperança consoladora e uma fé renovadora, ele também significa dedicação, renúncia e esforço diário. Para selar o valor dessas lições, o próprio Mestre viveu servindo a todos e terminou sua jornada exemplificando o amor na cruz. Não foi diferente. Não foi num palácio, não foi sendo servido pelos outros. Ao analisarmos as dificuldades da porta estreita, a gente precisa refletir sobre a justiça divina sob uma ótica diferente. Se acreditássemos que o ser humano possui apenas uma única vida na Terra para decidir o seu destino eterno, a bondade de Deus ficaria incompreensível. No final desse item 5, Kardec faz essa reflexão sobre a bondade de Deus. Se a gente não tivesse a doutrina espírita libertadora, que nos mostra uma outra ótica, pelas palavras do Cristo, pareceria que as pessoas que erram, que têm as suas dificuldades, que não conseguem, não teriam oportunidades novas. Mas não é assim que Deus funciona, não é assim que é a nossa vida, Nós teremos quantas oportunidades forem necessárias, infinitas oportunidades. Só que fazer as mesmas coisas infinitas vezes, nós vamos ter infinitas dores, repetidas. E se entendermos a mensagem, fazendo o que é certo, podemos abreviar essas necessidades de existências com muitas dores ainda. Como explicar que a imensa maioria da humanidade, que ainda caminha pela porta larga do erro, seria condenada ao sofrimento eterno logo após a morte? Como que Deus seria bom e justo se nos condenasse pelos nossos erros após a nossa morte? Uma divindade perfeitamente justa e boa jamais criaria suas criaturas para a destruição ou para o castigo sem fim. As dúvidas e os pontos escuros da nossa fé desaparecem completamente quando compreendemos a pluralidade das existências, a reencarnação. Saber que já vivemos antes e que continuaremos a evoluir em novos corpos e mundos expande o nosso horizonte mental e nos traz paz. Sabemos que não estamos condenados. A Terra deixa de ser um lugar de punição sem sentido e passa a ser vista como uma escola temporária e necessária. Cada existência na carne funciona como um período de testes e aprendizados específicos para o crescimento do espírito. Por isso ainda vemos tantas dificuldades, Deus permitindo que aprendamos um com os outros, aqueles ainda mais imperfeitos, convivendo com aqueles que já aprenderam um pouco mais e vice-versa. Todos no mesmo propósito de um dia alcançarmos essa perfeição relativa. É somente sobre a luz das vidas sucessivas que conseguimos alcançar toda a profundeza, verdade e sabedoria dos ensinamentos de Jesus. As exigências do caminho estreito, ela deixa de parecer um fardo pesado, quando a gente verifica as dificuldades que nos são impostas, e passa a ser vista como um mapa seguro para a nossa libertação. Que é hora que, quanto mais cedo entendermos a mensagem e fazermos o que é certo, menos dor, menos sofrimento, menos dificuldades, mais paz de consciência. E compreendemos, enfim, que cada dor enfrentada com paciência,
Cada renúncia feita por amor nos aproxima da verdadeira felicidade. A porta estreita é, na verdade, o portal de luz que nos conduz ao banquete da vida eterna e à comunhão com Deus. Esse é o comentário que a gente tinha para hoje. Que Jesus nos abençoe imensamente, nos fortalecendo, nos dando condições de compreender os seus ensinamentos, enquanto a gente está aqui ainda juntos, né? Com condições de entendermos, de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Sejamos todos fortalecidos. Nós então vamos fazer